Depois da briga, meu marido me largou num ponto de ônibus na periferia, sem minha carteira. Eu já me preparava para andar 30 quilômetros a pé. Mas, de repente, uma velha senhora cega, que dormia no banco, disse: "Finja que é minha neta. Meu motorista particular está chegando, e seu marido vai se arrepender de ter te abandonado ao lado da mulher mais rica desta cidade." Tudo começou com dinheiro, ou a falta dele. Ricardo voltou a falar do projeto da vida dele. A casa de campo que seria um palácio para impressionar seus chefes e as pessoas certas na prefeitura. A obra já tinha devorado todas as economias. Depois vieram os empréstimos. E agora, dívidas urgentes. "Natália, preciso de mais 300 mil", ele disse naquela manhã, sem tirar os olhos do omelete. Falou da quantia como se pedisse o sal. Natália parou com a xícara de café na mão. "Ricardo, onde vamos conseguir isso? Já devemos quase 1 milhão ao banco. Meu salário de administradora na fábrica mal cobre os juros e a comida." Ele finalmente a encarou. O olhar era frio, como se ela fosse um obstáculo. "Não perguntei de onde vamos tirar. Estou te informando. Já combinei com as pessoas. O dinheiro é para hoje à noite." "Combinou?" A voz de Natália ganhou um tom metálico. "Você combinou sem me consultar? De novo? Essa casa vai nos levar à falência. É um poço sem fundo. Essa casa é o nosso futuro." Ele bateu com a mão na mesa, fazendo a louça tremer. "Você não entende porque tem mentalidade de funcionária pública. Eu estou construindo uma carreira. Preciso ser visto, respeitado. Quando o vice-governador vier me visitar, ele tem que ver o nível, não a sua hortinha de tomates." "Minha horta, pelo menos, nos alimenta", ela respondeu baixo. Foi um erro. Ricardo se levantou, o rosto crispado de raiva. "Cansei do seu choramingo, da sua mesquinhez. Você me puxa para baixo. Vou resolver isso sozinho. Arrume-se, vamos sair." "Para onde?" perguntou Natália, confusa. "No escritório de uma pessoa. Assinar uns papéis. Explico no caminho, e não leve nada." Ele a mediu com o olhar. "Deixa a bolsa e o celular. A conversa é confidencial." O tom dele não admitia réplica. Ao longo dos anos, ele havia demolido a vontade dela, convencendo-a de que ela não entendia de assuntos sérios. Ela assentiu em silêncio, vestiu um casaco leve e o seguiu até o carro. O trajeto foi silencioso. A cidade ficou para trás, substituída pela paisagem monótona dos arredores. Natália tentou perguntar sobre o destino, sobre os papéis, mas Ricardo apenas gesticulava com impaciência. O perfil dele era uma linha tensa. Meia hora depois, ele saiu bruscamente da rodovia, entrando numa estrada estreita. O carro avançou mais uns 500 metros e parou ao lado de um ponto de ônibus caindo aos pedaços. Nenhuma alma viva ao redor. "Desça", ele ordenou. "Por quê?" "Desça", eu disse. "Chegamos." Ela obedeceu, saindo para o acostamento. O vento chicoteou o seu cabelo. Ela se virou, esperando que ele saísse também, mas Ricardo nem desligou o motor. Apenas a encarava através do para-brisa. "Ricardo, o que está acontecendo? Onde está essa pessoa?" Ele sorriu. Um sorriso cruel, desconhecido. "Não tem pessoa nenhuma, Natália. Só tem você e seu problema com dinheiro. Você não queria ajudar? Então resolva seus problemas sozinha." A compreensão chegou, lenta e aterrorizante. "O que você quer dizer com isso?" "Quero dizer que estou indo embora. De você, das dívidas, do seu choramingo. Vou começar uma vida nova. E você pode começar a sua. Daqui mesmo." Com isso, ele pisou no acelerador. O carro arrancou, levantando uma nuvem de poeira. Natália ficou paralisada, observando o veículo sumir. Não podia ser real. Uma piada de mau gosto. Ele ia dar a volta e voltar rindo. Mas o carro não voltou. Virou um ponto no horizonte e desapareceu na curva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Natália estava sozinha no meio da estrada.
Automaticamente, enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Vazios. Sem carteira, sem celular. Ele pegou tudo. Um pensamento a atingiu. 30 quilômetros até a cidade. A pé. 6, 7 horas. Chegaria no escuro. O desespero a sufocou. Ela se deixou cair no banco de madeira instável, sob a cobertura enferrujada. Ela não notou imediatamente que não estava sozinha. No canto mais escuro, encolhida, estava uma senhora. Vestia um casaco velho, mas de bom corte, e os olhos estavam cobertos por grandes óculos escuros, do tipo que cegos usam. Parecia dormir. Natália ficou ali, tentando controlar os tremores, por uns 20 minutos. Alguns carros passaram, sem lhe dar atenção. Ela tentou acenar, mas os motoristas apenas aceleravam. O sol começava a baixar no horizonte. O ar esfriou. De repente, a velha se mexeu. Ergueu a cabeça e, sem se virar para Natália, disse com uma voz seca e rangente: "Pare de chorar. Lágrimas não resolvem nada." Natália se assustou. "O marido te largou?" A velha perguntou, indiferente. Natália apenas soluçou como resposta. "Entendi." Ela assentiu. "São todos iguais. Primeiro, apoio e proteção. Depois, uma faca nas costas." Ela fez uma pausa, batendo a ponta de uma bengala fina no chão de concreto. "Quer que ele se arrependa ainda hoje?" Natália a olhou, incrédula. O que aquela velha cega e indigente poderia oferecer? "Como?" A velha virou lentamente a cabeça em sua direção. As lentes dos óculos eram completamente pretas. "Meu motorista particular está vindo me buscar. Finja que é minha neta. Você entra no carro e nós vamos embora. E seu marido vai se arrepender de ter te deixado ao lado da mulher mais rica desta cidade." A respiração de Natália falhou. Era um delírio. Que mulher rica? Que neta? A velha parecia ler seus pensamentos. "Você tem uma escolha. Pode ficar aqui sentada esperando a noite chegar, ou pode entrar num carro quente e mudar sua vida. Decida." Naquele instante, um sedã preto, longo e silencioso, surgiu na curva. O carro parou suavemente em frente ao ponto. Natália reconheceu a marca dos carros que só via em filmes sobre milionários. Um homem de terno e luvas desceu. Contornou o veículo e abriu a porta traseira. "Dona Helena, podemos ir," ele disse, com profundo respeito. Dona Helena, a velha. Ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala. "Victor, espere. Minha neta vai conosco hoje." O motorista, sem demonstrar surpresa, apenas assentiu e olhou para Natália. Seu olhar era neutro. Ele esperava. Natália não teve tempo para pensar. O medo do desconhecido era grande, mas o medo de ficar ali, no escuro, naquela estrada maldita, era maior. Ela se levantou e, como num sonho, caminhou até o carro. O motorista segurou a porta para ela. Ela deslizou para o assento de couro macio. O interior cheirava a couro caro e a algo sutilmente calmo e autoritário. A velha sentou-se ao seu lado. A porta se fechou sem ruído, isolando-a do vento, da poeira e de sua vida passada. O carro partiu com uma suavidade imperceptível. Viajaram em silêncio absoluto. Do lado de fora, campos e bosques passavam voando. Natália não sabia para onde estava sendo levada. Esperava uma mansão luxuosa no centro da cidade, mas o carro pegou uma série de estradas secundárias, até parar diante de um muro altíssimo e sem janelas. Os portões se abriram silenciosamente. Não era uma casa de campo, era uma fortaleza. Uma enorme construção de tijolos escuros, câmeras em cada canto, um gramado impecável e nem uma única flor. Apenas segurança e funcionalidade. Victor abriu as portas. Dona Helena, alguma ordem? Dispensado, Victor. Eu te chamo se precisar. Elas entraram. O interior era tão severo e impessoal quanto o exterior.
Um hall imenso, móveis caros, mas austeros. Nenhuma foto nas paredes. Entre, disse a velha, apontando a bengala para a sala de estar. Natália entrou e sentou-se na beirada de um sofá duro. A velha permaneceu de pé no meio da sala. Então, fez algo que Natália não esperava. Ela tirou os óculos escuros e olhou para ela. Seus olhos não eram cegos. Eram incrivelmente vivos, aguçados e penetrantes. Meu nome é Helena Monteiro, disse ela, com uma voz completamente diferente, cheia de autoridade. E você é Natália Guedes, 38 anos, administradora numa siderúrgica. Seu marido é Ricardo Guedes, 42, funcionário de baixo escalão na prefeitura com grandes ambições. Correto? Natália estava paralisada. Só conseguiu assentir. Ótimo. Helena foi até um bar, serviu um copo d'água e lhe estendeu. Beba, vai precisar de forças. Natália pegou o copo com as mãos trêmulas. Como a senhora sabe de tudo isso? E por quê? Por que fingiu? Helena deu um meio sorriso. Nesta cidade, eu sei tudo sobre todos que valem alguma coisa, ou que pensam que valem. E eu finjo porque é útil. As pessoas não temem os cegos. Dizem na frente deles o que jamais diriam para quem enxerga. Eu costumo ficar lá, observando, ouvindo. Hoje, dei sorte. Assisti a um espetáculo interessante. Ela se sentou numa poltrona à frente de Natália. Seu marido é um parasita, mesquinho, vaidoso e estúpido. Ele se afundou em dívidas para construir uma casa brega e impressionar as pessoas erradas. E agora, decidiu se livrar de você e do seu apartamento para pagar as contas. Estou certa? Natália assentiu novamente. O apartamento, herança de seus pais. A única coisa que era realmente dela. Eu vou te ajudar, disse Helena com firmeza. Vou te dar tudo o que precisa. Roupas, um celular, os melhores advogados. Vamos recuperar seu apartamento e sua dignidade. Mas não será de graça. O que a senhora quer em troca? Sussurrou Natália. Você vai me dever um favor. Quando chegar a hora, eu vou cobrar. Até lá, você fará o que eu disser. Combinado? Natália olhou naqueles olhos duros e fixos. Sabia que estava fazendo um pacto com o diabo, mas o diabo lhe oferecia salvação, enquanto o homem que jurou amá-la a deixou para morrer no acostamento. Combinado, disse ela. Helena assentiu, satisfeita, como se nunca tivesse duvidado da resposta. Nesse momento, uma imagem estalou na mente de Natália, uma lembrança que seu cérebro, assustado e humilhado, havia bloqueado. A cena dos últimos segundos no ponto de ônibus. Ela lembrou do carro de Ricardo arrancando, dela olhando para trás e de como, já se afastando no carro preto de Helena, ela lançou um último olhar para o local onde foi abandonada e viu. O carro de Ricardo não tinha ido embora. Estava parado a uns 100 metros, escondido depois da curva. Ele não apenas a deixou. Ele parou. Ele observou. Ele se certificou de que ela estava sozinha, sem ajuda, em total desespero. Ele queria saborear a humilhação dela até a última gota. E só foi embora quando outro carro a resgatou. Um terror gelado, muito mais forte que o desespero, a atravessou. Não fora uma briga, um ato impulsivo. Fora uma performance planejada, fria e cruel, na qual ela era a vítima e ele, o espectador. A constatação queimou Natália por dentro, secando as lágrimas e a confusão. Em seu lugar, surgiu o frio. Uma raiva fria e vibrante. O copo em sua mão tremeu. Helena observou a mudança em sua expressão com aprovação. Assim é melhor, disse ela. Ódio é um combustível muito melhor que a autopiedade. Com ele, se vai longe. Ela apertou um botão num pequeno controle sobre a mesa. Um minuto depois, uma mulher de vestido cinza, parecendo uma governanta, entrou na sala. Lúcia, leve a Natália ao quarto de hóspedes.
Prepare um banho, roupas, tudo o que for necessário. Tamanho 40, eu acho. E nos traga o jantar aqui, algo simples. Lúcia assentiu e disse: por aqui, por favor. Natália a seguiu em silêncio. O quarto era grande e impessoal. No banheiro, frascos novos de shampoo e sabonete líquido. Sobre a cama, roupas dobradas, uma calça escura, um suéter de cachemira bege, lingerie. Tudo caro, de qualidade e sem personalidade, como um uniforme. Depois do banho, ela se sentiu um pouco melhor. A água quente lavou parte do choque. Quando voltou à sala, o jantar estava servido. Havia também mais 2 pessoas. Uma era Victor, o motorista, de pé junto à parede. O outro, um homem de uns 50 anos, de terno impecável e óculos de aro fino. Tinha o rosto de quem nunca sorriu na vida. Natália, sente-se. Jante, disse Helena. Este é o Dr. Matias, meu advogado. Ele cuidará do seu caso. Natália se forçou a pegar um garfo. A comida não descia, mas ela precisava de forças. Dr. Matias, continuou Helena, põe a Natália a par da situação. Resumidamente. O advogado ajeitou os óculos. Senhora Guedes, com base nas informações preliminares, seu cônjuge cometeu um ato que pode ser qualificado como abandono de incapaz. No entanto, provar a intenção dolosa será quase impossível. Ele alegará que vocês brigaram e que a senhora saiu do carro por vontade própria. Sem testemunhas, esqueça isso. Foi apenas o prelúdio. As palavras dele eram precisas e frias. O principal agora é seu patrimônio, especificamente o apartamento herdado de seus pais. É sua propriedade pessoal, não entra na partilha do divórcio. Mas o fato de ele ter recorrido a um ato como o de hoje indica que está disposto a usar métodos não convencionais. O que eu faço? Perguntou Natália. Helena tomou a palavra. Pegou um smartphone novo, ainda na caixa. Este é seu novo celular. O número é limpo. A comunicação será apenas por ele. Nele estão salvos apenas o meu número e o do Dr. Matias. Você não precisa de mais ninguém. Ela fez uma pausa. Agora, volte para casa. Natália a encarou, surpresa. Para quê? Para ver o que ele realmente fez, respondeu Helena. Você acha que ele apenas te jogou na estrada? Aquilo foi só o começo. Você precisa ver com seus próprios olhos, sentir, entender com quem está lidando. Victor te levará. Victor conduzia o carro com a mesma eficiência silenciosa da primeira vez. Entraram na cidade, já envolvida pela penumbra da noite. Ruas familiares, prédios, lojas e, por fim, o seu bairro. O coração de Natália acelerou. Espero aqui, disse Victor, a voz sem inflexão, quando ela desceu do carro. Ela assentiu e caminhou em direção ao prédio. As mãos tremiam levemente. Imaginou-se abrindo a porta com sua chave, encontrando-o na sala, certo de que ela ainda vagava por uma estrada escura. Imaginou o rosto dele ao vê-la no umbral, forte, serena, pronta para a guerra. Subiu até o 3º andar. Ali estava a porta familiar, revestida de couro sintético gasto. Tirou do bolso do casaco o molho de chaves, inseriu a primeira na fechadura. Não girou. Ela paralisou, tentou outra vez. A chave entrava apenas até a metade, barrada por um obstáculo metálico. Puxou-a, olhou para o metal como se ele fosse o culpado e tentou de novo. Mesmo resultado. Um frio subiu por sua espinha. Testou a chave da fechadura de baixo. A mesma resistência. As fechaduras eram novas. Ele havia trocado as fechaduras. Ela recuou da porta como se tivesse levado um soco. Isso não era possível. Era o seu apartamento. O apartamento onde crescera, que ainda guardava o cheiro dos bolos da sua mãe e dos livros do seu pai. Ele não podia. Não tinha o direito. Bateu na porta com o punho fechado. 1, 2, 3 vezes.
Alexandre, abra! Eu sei que você está aí. Abra agora! Silêncio. Nem um ruído, nem um arrastar de pés. No andar de cima, uma porta se abriu e o rosto de uma vizinha curiosa apareceu, apenas para desaparecer um segundo depois. Suas mãos buscaram um novo celular. Encontrou o número de Matias. O advogado atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Doutor Matias, é a Natália. Ele trocou as fechaduras. Não consigo entrar no meu próprio apartamento. Eu previa isso, respondeu ele, calmo. Chame a polícia. Diga que pessoas desconhecidas trocaram as fechaduras do seu apartamento e você não consegue entrar. Nenhuma palavra sobre seu marido. Apenas desconhecidos. Espere por eles. Estou a caminho. Chamar a polícia para entrar em sua própria casa. A ideia era um absurdo. Discou 190, a voz trêmula ao relatar a situação ao atendente. Prometeram que uma viatura seria enviada. A espera foi torturante. Sentou-se nos degraus, encolhida, encarando a porta que se tornara uma barreira hostil. 20 minutos depois, 2 policiais surgiram no patamar. Um sargento jovem, com o rosto marcado pelo cansaço, e seu parceiro mais velho. Foi a senhora que chamou? Perguntou o sargento, a voz arrastada. Natália se levantou. Sim, este é o meu apartamento. Cheguei em casa e minhas chaves não funcionam. As fechaduras foram trocadas. Documentos do imóvel? Sua identidade? Perguntou o mais velho. Estão todos lá dentro, respondeu Natália, sentindo-se impotente. Saí de manhã sem minha bolsa. O sargento soltou um ruído cético. Entendi. Bem, arrombar a porta não podemos. Vai que a senhora vendeu o imóvel, ou tem parentes morando aí. Nesse momento, a porta do térreo bateu e passos rápidos ecoaram pela escada. Alexandre apareceu no patamar. Ele não estava sozinho. A seu lado, segurando seu braço, estava uma mulher jovem e bonita, vestida num elegante tailleur. Beatriz Medeiros, filha do promotor de justiça da cidade. Natália a conhecia de eventos sociais. Alexandre ostentava uma expressão de calma e confiança, com um toque de falsa preocupação. Natália, querida, aí está você. Estou te procurando por toda parte. Por que não atende o telefone? Ele falava com ela, mas seus olhos estavam fixos nos policiais. Senhores oficiais, algum problema? Esta é minha esposa. Ela está passando por um momento difícil, um quadro de instabilidade emocional. Beatriz permaneceu em silêncio, lançando a Natália um olhar de puro desprezo. E então, Natália viu. No pescoço de Beatriz, uma fina corrente de ouro com uma pequena pérola barroca. Era o colar de sua mãe. A única joia de valor que guardava em seu porta-joias no quarto. Beatriz, sentindo seu olhar, tocou a pérola com a ponta dos dedos. Um leve sorriso de triunfo curvou seus lábios. Sua esposa alega que não consegue entrar no apartamento, disse o sargento, o tom já diferente. Ele agora olhava para um homem respeitável e seguro de si, não para uma mulher desgrenhada e sem documentos. Ah, isso! Alexandre suspirou, fingindo compaixão. Fui forçado a trocar as fechaduras, para a segurança dela e nossa. Estamos nos divorciando. Natália tem tido surtos de agressividade. Ele abriu uma pasta e entregou alguns papéis aos policiais. Esta é a cópia do pedido de divórcio, e isto é uma medida protetiva. Ela está proibida de se aproximar de mim e deste apartamento. Foi uma recomendação médica. Natália o encarou, o mundo escurecendo ao seu redor. Divórcio. Medida protetiva. Médico. Uma mentira monstruosa, perfeitamente arquitetada. É mentira! Ela gritou. Ele está inventando tudo! O apartamento é meu! Acalme-se, cidadã, disse o sargento com firmeza, examinando os papéis. Está tudo oficial aqui, carimbado. Nesse exato instante, Dr. Matias subiu as escadas. Ele acenou discretamente para Natália e se dirigiu aos policiais. Sou advogado da senhora Natália Guedes. O que está acontecendo aqui?
Alexandre o mediu com um olhar frio. E quem é o senhor? Minha cliente não consegue acessar sua propriedade. Segundo a escritura, o apartamento pertence a ela por direito de herança. Pertencia, corrigiu Alexandre com calma. Seus olhos brilhavam. Ele saboreava o momento. O policial mais velho, terminando de ler o último documento, ergueu a cabeça e olhou para Natália com uma pena mal disfarçada. Senhora, receio que a senhora não tenha mais direitos sobre este imóvel. De acordo com este documento, registrado no cartório de imóveis, a senhora não é mais a proprietária. Matias franziu o senho. Que documento? Mostre-me. Alexandre, com o mesmo sorriso zombeteiro, estendeu-lhe outra folha. O advogado a leu rapidamente. Sua expressão, antes controlada, tornou-se impenetrável. Ele passou o papel para Natália em silêncio. Era um contrato de compra e venda, datado de 2 semanas atrás. Dizia que ela, Natália Guedes, havia vendido seu apartamento de 3 quartos no centro da cidade para seu marido, Alexandre Bastos, pela soma simbólica de R$ 10.000. E no final do texto, sua assinatura. Nítida, perfeita, idêntica à sua, e 100% falsa. Natália olhou para o papel, um único pensamento em sua mente. Impossível. É uma falsificação, ela sussurrou, os olhos fixos na assinatura fraudulenta. Obviamente, disse Matias, sem desviar o olhar do documento. Um trabalho muito bem feito, mas não perfeito. Vamos contestá-lo. Não me faça rir, advogado, zombou Alexandre. Meus documentos estão todos em ordem, com firma reconhecida em cartório. Se sua cliente se arrependeu do negócio, é problema dela. Este contrato não tem validade jurídica, declarou Matias com firmeza. Registraremos um boletim de ocorrência por fraude e estelionato. A perícia grafotécnica confirmará nossa alegação. Fiquem à vontade, disse Alexandre, dando de ombros. Aliás, senhores policiais, ele se virou para o sargento. Gostaria de adicionar uma queixa. Suspeito que minha esposa tenha roubado uma grande quantia em dinheiro do apartamento antes de fugir. Natália ofegou. Que dinheiro? Do que você está falando? Não se faça de desentendida, querida, cantarolou Alexandre. Você sabe muito bem. Pegou todas as minhas economias e agora se faz de vítima. Os policiais se entreolharam. A situação era um emaranhado de acusações. Certo, cidadãos, disse o sargento. Vamos todos para a delegacia para registrar o ocorrido. Eu os acompanho, afirmou Matias. Alexandre acenou para Beatriz. Ela tirou uma chave da bolsa e abriu a porta do apartamento. Com licença, oficiais, mas tenho um compromisso. Alexandre, me ligue. Lançou um último olhar desdenhoso para Natália e entrou, deixando a porta aberta. Alexandre a seguiu com o olhar e se virou para Natália, um sorriso de triunfo no rosto. E então, Natália? Fim da linha. Sem apartamento, sem dinheiro e agora uma ladra. Quem vai acreditar em você? Eu tenho tudo sob controle. Você não é ninguém. Ela olhou para o homem que fora seu marido e só viu um monstro. Ele a havia vencido. Na delegacia, as horas se arrastaram. Depoimentos, formulários, explicações. Foi inútil. Os policiais estavam do lado de Alexandre. As perguntas eram capciosas, a pressão era constante. Matias argumentava, mas suas palavras se perdiam. Foram liberados quando a manhã já raiava. Natália saiu para a luz fria, sentindo-se esvaziada. Matias a guiou até seu carro. Vou levá-la para a casa da dona Helena. O trajeto foi silencioso. Na mansão, a recepção foi contida. Lúcia a acompanhou ao seu quarto e trouxe o café da manhã. Helena a chamou ao seu escritório apenas depois do almoço. Estava sentada em sua poltrona, régia. Seu olhar não continha compaixão, apenas uma análise fria. Então, Natália, ela começou, gostou de brincar de vítima? Eu te dei as ferramentas para lutar. E o que você fez? Deixou que ele a aniquilasse.
Natália permaneceu em silêncio. Você entende que agora você não é ninguém? Continuou Helena. Sem teto, desempregada, com a reputação em frangalhos. Seu marido conseguiu. O que eu faço? Perguntou Natália, a voz um fio. O que fazer? Helena riu, um som sem humor. Processá-lo? Entrar na justiça? Provar que o contrato é falso? Exigir perícias? É demorado, caro e provavelmente inútil. O sistema está do lado dele. Você vai gastar 1 ano da sua vida e muito dinheiro para não conseguir nada. Então o que eu faço? Repetiu Natália, em desespero. Lute, disse Helena, a voz cortante. Mas não no tribunal dele. Na guerra, se joga para vencer. A reputação dele é o seu alvo. Ele quer que todos pensem que você é uma desequilibrada. Ótimo. Vamos fazer com que todos vejam quem ele realmente é, publicamente. Ele quer ser um homem respeitado, entrar para a política. Vamos transformar o nome dele em sinônimo de fraude. Como? Ninguém vai acreditar em mim. Acreditar não importa, respondeu Helena. O que importa é a dúvida. O que importa é o escândalo. Criar um ruído tão alto que nem mesmo seus protetores consigam abafá-lo. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Natália. Amanhã à noite haverá um jantar de gala beneficente. A elite da cidade estará lá, políticos, empresários, e seu marido fará um discurso. É a sua chance. O que eu devo fazer? Você vai até lá, disse Helena, e fará a ele uma única pergunta, em público, na frente de todos. Uma pergunta que ele não possa responder. Que pergunta? Você saberá, sorriu Helena. Agora, vá se preparar. Lúcia lhe trará um vestido. Você precisa estar impecável. Uma rainha, não uma vítima. Natália deixou o escritório com uma sensação de vertigem. Não sabia o que a esperava, mas sabia que não seria mais a presa. Lúcia trouxe um vestido de noite, elegante, que lhe caiu perfeitamente. Cuidou de seu cabelo e maquiagem. Ao se olhar no espelho, Natália viu uma estranha, uma mulher com uma força fria nos olhos. Victor a deixou na entrada do evento. Fotógrafos, música, vestidos caros. Natália saiu do carro e, de cabeça erguida, atravessou as portas. Sentiu os olhares, os sussurros que a seguiam. Entrou no salão suntuoso. Lustres de cristal, bandejas de prata. Tudo parecia o cenário de uma vida que não era mais sua. Viu Alexandre. Estava num pequeno palco, cercado por homens importantes, falando ao microfone. O rosto brilhava de autossatisfação. Ela começou a avançar em direção a ele. As pessoas se afastavam, abrindo caminho. Alexandre terminou seu discurso sob aplausos. Desceu do palco, dirigindo-se à saída. Era o momento. Ela o interceptou perto da porta. Alexandre. Sua voz soou clara e alta. Ele se virou, sobressaltado. Ao vê-la, seu rosto se contorceu de fúria. O que você está fazendo aqui? Diga-me, Alexandre, disse ela, a voz firme, os olhos cravados nos dele. Quem lhe deu o direito de vender o apartamento da minha mãe? O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles. Alexandre empalideceu. Então, Beatriz surgiu entre eles. Agarrou o braço de Alexandre. Não deem atenção a ela, disse em voz alta para a multidão. Ela está bêbada, tem problemas psiquiátricos. Beatriz sacou o celular. Vejam vocês mesmos. Ela tocou a tela. O som da voz de Natália, arrastada e embriagada, ecoou pelo silêncio. No ecrã, a imagem dela mesma numa festa de aniversário, semanas atrás. Bêbada, rindo, cantando de forma desafinada. Ela havia bebido um pouco a mais, mas apenas se divertia. Beatriz parou o vídeo. Estão vendo? Disse ela, varrendo a multidão com o olhar. Ela não se lembra nem do que fez ontem. Quem dirá de assinar documentos? O silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio de pena e condenação. Risadinhas abafadas, cabeças balançando em desaprovação.
O rosto de Natália queimava. Beatriz sorriu, vitoriosa. Essa é a mulher de verdade. Uma coitada que tenta destruir a vida de um homem de bem. Não acreditem nela. A multidão começou a se dispersar, as pessoas virando-lhe as costas, como se ela fosse contagiosa. Natália ficou no centro do salão, sozinha, humilhada, exposta, esmagada. Sua tentativa de lutar resultara em um fracasso espetacular. Não se lembra de como saiu do salão. Os risos e os cochichos a perseguiram até a porta. Parou nos degraus frios, abraçando o próprio corpo, enquanto os carros passavam. Ela queria desaparecer, dissolver-se na noite indiferente da cidade. O familiar carro preto freou silenciosamente ao seu lado. Victor desceu, abriu a porta traseira e simplesmente olhou para ela. Nenhuma palavra, nenhuma pergunta. Ele apenas esperou. Ela entrou no carro em silêncio. Durante todo o trajeto até a casa de campo de Helena, um silêncio denso preencheu o espaço. Natália olhava pela janela a cidade noturna passar, mas via apenas seu próprio reflexo no vidro. Uma mulher em um vestido caro, com o rímel criando trilhas escuras sobre a maquiagem cara e olhos vazios. O plano de Helena havia falhado. Não, foi ela quem o fez falhar. Ela não apenas falhou, ela havia entregado a eles a arma para sua própria execução pública. A manhã seguinte trouxe novos golpes. Primeiro, a chamada de Ricardo Almeida, seu chefe na fábrica. A voz dele era seca, oficial. Natália, bom dia. Em virtude da situação ocorrida e do escândalo público, que pode causar danos à reputação de nossa empresa, a diretoria tomou uma decisão. Você está sendo colocada em licença administrativa não remunerada por tempo indeterminado. Mas, Sr. Almeida, aquilo não é verdade, ela tentou argumentar. É tudo calúnia. Eu não sei de nada, ele a cortou, e não quero saber. Temos uma operação séria aqui, não um palco para dramas familiares. Os documentos serão enviados por um mensageiro. Passar bem. O som de bips curtos na linha. Ela havia sido demitida. Educadamente, dentro da lei, mas era uma demissão. Em seguida, tentou ligar para sua única amiga próxima, com quem trabalhava no mesmo departamento. A chamada foi para a caixa postal. 1 hora depois, uma mensagem curta chegou. Nath, desculpe, não posso falar. E, por favor, não me ligue mais. Tenho família, filhos, não preciso de problemas. Ela se tornara uma pária. Alexandre e Beatriz, em uma única noite, a transformaram em uma exilada social. Helena só a chamou ao seu escritório no final da tarde. Estava furiosa, mas sua raiva não era dirigida a Alexandre. Você é fraca, cuspiu as palavras assim que Natália cruzou a soleira. Eu lhe dei uma arma, e você permitiu que a tirassem de suas mãos para espancá-la com ela. Você subiu no ringue e desistiu no primeiro soco. Mas o que eu poderia ter feito? Sussurrou Natália. Ela mostrou aquele vídeo. E você deveria estar preparada para isso, interrompeu Helena. Você não conhecia seu marido? Não sabia do que ele era capaz? A ação judicial por falsificação de assinatura agora é inútil. Meu contato, Mateus, já verificou. Os peritos em nossa cidade estão comprados. Eles emitirão um laudo dizendo que a assinatura é genuína. Dirão que você assinou o contrato em estado alterado e agora simplesmente não se lembra. Aquele vídeo é a prova perfeita para a narrativa deles. O caso será arquivado antes mesmo de ser aberto. Você perdeu. As palavras de Helena eram impiedosas, mas precisas. Natália afundou na poltrona, sentindo uma impotência avassaladora. Todos os caminhos estavam bloqueados. Justiça, polícia, opinião pública, tudo estava do lado de Alexandre. Então, é o fim? Perguntou ela, a voz oca. Para os fracos, sim, respondeu Helena friamente. Para quem luta, não. Pense. Deve haver algo que ele não previu. Um detalhe, um documento que ele não pôde falsificar. Algo que prove seu direito àquele apartamento de forma irrefutável. Natália fechou os olhos.
forçando a mente a trabalhar. Revirou cada memória ligada ao apartamento. De repente, como um flash, uma imagem surgiu. A velha pasta azul de cartolina. Nela, seu pai guardava todos os documentos mais importantes: certidões, diplomas e, sim, o contrato original de privatização do apartamento e o certificado de direito à herança. Os originais, com assinaturas vivas, selos, marcas d'água. Esses documentos, Alexandre não poderia ter falsificado. Existe, disse ela, abrindo os olhos. Os originais. O contrato autêntico e o certificado de herança. Onde estão? Perguntou Helena imediatamente. No nosso antigo sítio de família, em Serra Verde. Meu pai sempre guardou os papéis mais importantes lá. Ele dizia que era mais seguro que o apartamento na cidade. Bom, assentiu Helena. É uma chance, mas precisamos agir rápido e em silêncio. Ninguém pode saber que você vai para lá, especialmente seu marido. Naquela mesma noite, Natália partiu. Victor a levou até a entrada da vila e a deixou. Você tem 2 horas, disse ele. Depois, estarei esperando neste mesmo lugar. Se não aparecer, eu vou embora. Helena não gosta quando seus funcionários se envolvem em estupidez. Natália assentiu. Caminhou pelas ruas escuras e mal cuidadas da antiga vila. O sítio deles ficava na extremidade, perto da mata. Uma casinha torta onde passara toda a sua infância. Alexandre odiava o lugar. Chamava-o de barraco. Não iam lá há anos. A cerca alta que seu pai construíra estava inclinada. O portão, trancado com um cadeado enferrujado. Natália teve que pular a cerca, arranhando o braço, mas ignorou a dor. A porta da casa também estava trancada. Ela deu a volta, testando as janelas. Uma, que dava para o jardim, cedeu. A moldura velha rangeu, mas abriu. Com esforço, ela entrou, inalando o ar viciado e empoeirado. Ligou a lanterna do celular que Helena lhe dera. O facho de luz arrancou da escuridão um cenário dolorosamente familiar. O sofá velho, coberto por uma colcha desbotada, a estante de livros, a mesa redonda. A pasta devia estar no escritório do pai, na gaveta debaixo de sua escrivaninha. Ela entrou no pequeno cômodo. Tudo estava no lugar. Puxou a gaveta pesada. Lá dentro, sob uma pilha de jornais velhos, estava ela, a pasta azul. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Tudo estava lá. O certificado de herança, o contrato de privatização. Todos com os selos e assinaturas autênticos de seus pais. Ela sentiu uma onda de alívio. Com esses documentos, Alexandre era um fraudador. Já se preparava para sair quando, ao se levantar, pisou em falso. Seu pé pousou sobre uma tábua do assoalho que estalou de forma estranha e se moveu. Natália congelou. Iluminou o chão. A tábua estava de fato solta. Curiosa, ela forçou a madeira com as unhas e a levantou. Havia um pequeno compartimento embaixo. Um esconderijo. E no esconderijo, um pequeno cofre à prova de fogo, do tamanho de uma caixa de sapatos. O pai nunca havia mencionado um cofre. A fechadura era de combinação, 4 dígitos. Ela tentou o ano de seu nascimento. Nada. O ano de nascimento do pai. Nada. Então, tentou o ano do casamento deles. 1975. Um clique. O cofre abriu. Ela iluminou o interior, esperando ver joias antigas. Mas dentro havia 2 pilhas de papéis e 2 passaportes. Ela pegou os passaportes. Uma foto era de Alexandre, a outra de Beatriz. Eram novos, emitidos há apenas 1 mês. Eles iam fugir. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela deixou os passaportes de lado e pegou a pilha de cima de papéis. Eram licenças, plantas técnicas. Ela não entendia muito, mas os formulários tinham selos da Comissão de Arquitetura da cidade. Tratava-se da construção de um novo complexo comercial. Então, ela chegou à última folha.
a autorização principal para o início da construção. E no campo, responsável pela aprovação do projeto, em nome da fábrica fornecedora das estruturas metálicas, havia uma assinatura. Ela olhou mais de perto e seu sangue gelou. Era a sua assinatura, ou melhor, sua cópia digital, a mesma que usava no sistema de documentos eletrônicos do trabalho. E a assinatura estava autenticada com o selo do seu departamento. Isso era mais do que um plano de fuga. Era uma armadilha monstruosa. Alexandre não estava apenas roubando seu apartamento para pagar dívidas. Ele estava armando para que ela fosse acusada de uma fraude multimilionária envolvendo terras municipais e contratos de construção. Se o esquema fosse descoberto, todas as pistas levariam a ela, a sua assinatura no documento principal. Ele pegaria o dinheiro, fugiria com a amante para o exterior, e ela seria presa por anos. O pânico a dominou. Isso era pior do que perder o apartamento. Era uma ameaça à sua liberdade, à sua vida. Ela agarrou o telefone. Precisava ligar para alguém. Mas para quem? Helena? A polícia nem a ouviria. Apenas um nome veio à mente. A única pessoa em quem ela podia confiar incondicionalmente. Seus dedos discaram um número. Alô? Uma voz sonolenta atendeu. Tati, sussurrou Natália sem fôlego. Sou eu. Preciso de ajuda. Urgente. Houve um silêncio de segundos do outro lado. Nati, meu Deus, onde você está? O que aconteceu? Tati, me escute, Natália sibilou, olhando para as janelas escuras como se pudesse ser ouvida. Não tenho tempo para explicar pelo telefone. Precisamos nos encontrar. Agora. É uma questão de vida ou morte. O quê? Alexandre disse que você estava com problemas. A voz de sua irmã, Tatiana, estava confusa. Alexandre mente, Natália cortou, com uma nova dureza na voz. Ele está mentindo sobre tudo. Tati, ele armou para mim. Ele quer me mandar para a prisão. Por favor, me encontre. E não diga uma palavra a ninguém. Ouviu a irmã respirar fundo. Claro. Onde? Em 1 hora. No Café Aconchego, na Rua da Consolação. Você conhece? É pequeno. Não vai ter ninguém a esta hora. Conheço. Estarei lá. Nath, se cuida. Elas se encontraram no café quase vazio, com cheiro de grãos moídos e pão de queijo. Tatiana já estava na mesa mais distante, olhando ansiosamente para a porta. Ao ver Natália, ela se levantou. Nath, o que aconteceu com você? Você está horrível. Natália sentou-se e colocou as 2 pastas sobre a mesa. Tati, tenho pouco tempo. Isto, ela empurrou a pasta azul para a irmã. São os documentos originais do apartamento. Com eles, posso provar que a venda foi uma fraude. Tatiana suspirou aliviada. Graças a Deus. Então, tudo vai se resolver. Não, interrompeu Natália. Ela abriu a 2ª pasta. Este é o verdadeiro problema. Olhe. Tatiana se inclinou sobre os papéis. O que é isso? Uma fraude. E esta, Natália apontou para a última página, é a minha assinatura digital. Ele a roubou do meu trabalho. Ele armou tudo para mim. Roubou o apartamento para conseguir o dinheiro para fugir e me deixou aqui para levar a culpa. Aqui estão os passaportes deles. Tatiana olhou para a assinatura, depois para os passaportes, e seu rosto empalideceu. Meu Deus, Nath, mas... como? Ele é um monstro, Tati, respondeu Natália. E agora, se eu usar os documentos do apartamento, ele usará isso contra mim. Serei presa no mesmo dia. Estou encurralada. Tatiana ficou em silêncio, a cabeça entre as mãos. De repente, ela ergueu o rosto. Tem uma pessoa. Bruno, meu colega da faculdade, lembra? Ele é um advogado excelente em São Paulo agora, tem o próprio escritório. Ele não tem nenhuma ligação com nossa cidade, com nossos juízes. Ele não deve favores a ninguém aqui. E ele me deve uma.
Você acha que ele ajudaria? Natália perguntou com um fio de esperança. Tenho certeza, sussurrou Tatiana. Escute o plano. Você não pode ser vista com esses papéis. São perigosos demais. Deus para mim. Vou ligar para o Bruno hoje mesmo. Amanhã de manhã, pego o primeiro trem para São Paulo e entrego tudo nas mãos dele. Ele vai começar a trabalhar imediatamente, acionar as autoridades federais. Enquanto isso, os documentos estarão seguros. Alexandre não os encontrará. O plano parecia sólido. É perigoso para você, Tati? Não seja boba, disse Tatiana, enxugando uma lágrima. Você é minha irmã. Não vou deixar aquele desgraçado destruir você. Ela rapidamente guardou os documentos da fraude em sua bolsa. Devolveu a pasta azul para Natália. Fique com isto, por enquanto. Use quando o Bruno der o sinal. Agora vá. Natália sentiu um alívio imenso. Pela primeira vez em dias, a esperança parecia real. Ela abraçou a irmã com força. Obrigada, Tati. Vai ficar tudo bem, sussurrou Tatiana. Nós vamos conseguir. De volta à casa de Helena, Natália conseguiu dormir pela primeira vez em muito tempo. Escondeu a pasta azul sob o colchão e mergulhou em um sono pesado. Acordou com batidas firmes e autoritárias na porta da frente. Ainda era madrugada. O coração de Natália disparou. Ela vestiu um roupão e foi para o corredor. No hall, 3 homens. 2 em uniforme da polícia e uma paisana, com um rosto severo. Helena já estava lá, impassível em seu hobby de seda. O que está acontecendo? Perguntou ela. O homem à paisana mostrou um distintivo. Delegado Moraes, da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. Temos um mandado de busca para esta casa e um mandado de prisão para a cidadã Natália Ferraz. Com que base? A voz de Helena era gélida. Com base em um inquérito criminal por fraude em grande escala e falsificação de documentos, respondeu o delegado, e seus olhos fixaram-se em Natália, paralisada na porta de seu quarto. Natália Ferraz, você está presa. 2 policiais se moveram em sua direção. Um deles torceu seus braços para trás e prendeu as algemas. O metal frio queimou seus pulsos. Também temos informações precisas sobre onde encontrar os documentos que nos interessam, continuou o delegado. Eles estão aqui. Ele fez um sinal para seus homens, que, ignorando Helena, foram direto para o quarto de hóspedes. 1 minuto depois, um deles saiu, segurando a pasta azul. Como? Perguntou Helena. Significa, respondeu o delegado com um sorriso zombeteiro, que sua hóspede não apenas assina licenças falsas para projetos milionários, mas também guarda os documentos originais de um apartamento que supostamente vendeu. Provavelmente se preparava para chantagear o ex-marido. Eles a levaram para a saída. Humilhação e uma confusão avassaladora formavam um nó em sua garganta. Enquanto a conduziam para fora, o delegado Moraes pegou o telefone. Sim, tudo certo. Pegamos ela. O alvo e os documentos estão conosco. Agradeça ao nosso informante anônimo pela localização exata. Informação muito valiosa. Eles a colocaram na viatura. Quando a porta bateu, Natália lançou um último olhar desesperado para a casa e congelou. O delegado Moraes caminhava calmamente em direção a um sedã preto, estacionado um pouco mais longe. Ao lado do carro, um homem o esperava. Jovem, bem vestido, em um terno caro. Bruno, o advogado de São Paulo, o amigo de Tatiana. Ele não parecia um homem que viera salvar a irmã de sua amiga. Estava de pé, com um sorriso confiante. O delegado se aproximou e apertou sua mão com firmeza. Então ele disse algo, e os dois riram. Os dois riram. Cássio, o suposto amigo advogado, acenou para o delegado e apontou para a casa, para a janela do quarto de onde ela acabara de ser arrastada. Um gesto de gratidão. Ele agradecia à polícia por prendê-la. Naquele instante, a realidade estilhaçou-se na mente de Natália. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza brutal e vertiginosa.
Não havia amigo. Não havia plano de resgate. Tatiana não foi a São Paulo. Ela não ligou para um advogado. Ligou para Alexandre. Entregou tudo. Revelou onde Natália escondia a única prova de sua inocência. Ela a vendeu. A própria irmã. Por quê? O carro da polícia arrancou, cantando pneus no asfalto da madrugada. Natália observava a silhueta de Cássio diminuir contra a fachada da casa de Helena, e um deserto gelado se formou onde antes havia uma alma. Isso não era uma armadilha. Era uma traição da mais pura e vil espécie. A viatura cortava as ruas desertas, mas Natália só via o vácuo à sua frente. A punhalada de Tatiana era um golpe do qual ela jamais se recuperaria. Pior que a crueldade de Alexandre, pois vinha da última pessoa em quem confiava. Era a aniquilação total de sua fé na família, seu pilar, sua última esperança. Tatiana não apenas ajudou Alexandre. Ela se tornou a arma dele. Apontou o caminho, entregou a munição e ajudou a puxar o gatilho. O interrogatório na delegacia foi uma aula de humilhação calculada. O delegado Belarmino agia como se o veredito de culpa já estivesse lavrado em pedra. Ele deslizava os documentos falsificados pela mesa de metal, batendo com o dedo na assinatura digital dela. Confesse, princesa. Será melhor para todos. Conte-nos como você, em conluio com outros, organizou este esquema fraudulento. Quem eram seus cúmplices na construtora? Quem lhe deu acesso aos carimbos oficiais? Ela permaneceu em silêncio. O que poderia dizer? Cada palavra seria inútil. O roteiro já estava escrito, e seu papel era o de criminosa. As provas eram, na superfície, irrefutáveis. Os documentos com sua assinatura, os papéis originais do apartamento que ela supostamente escondeu para chantagear o ex-marido. Para um júri, a narrativa era lógica, coesa, perfeita. Alexandre e Tatiana haviam pensado em cada detalhe. 2 dias depois, a porta da cela se abriu, inesperadamente. "Ferraz, sua saída!" gritou um carcereiro. "Pagaram sua fiança." Ela saiu da carceragem, os olhos ardendo com a luz do dia. Do outro lado do portão, Dr. Matias Loureiro a esperava, a expressão mais sombria que o habitual. Helena Arantes pagou a fiança, informou ele, seco, abrindo a porta do carro. "Entre." No caminho para a fortaleza já familiar de Helena, ele resumiu a situação. "O caso é péssimo. A acusação é grave. Eles têm os documentos que sua irmã entregou. Tatiana é a principal testemunha de acusação. Vai testemunhar que você mesma deu os papéis a ela, em pânico, pedindo que os escondesse. E que ela, como cidadã exemplar, informou a polícia imediatamente." "Mas é mentira!" A voz de Natália saiu rasgada. "Uma mentira apoiada por provas, no tribunal, é chamada de fato", cortou o advogado. "Sua assinatura está nos documentos. O motivo, segundo eles, é vingança e ganância. Para a promotoria, é um caso ganho. Você pode pegar até 10 anos de prisão. 10 anos. O número ecoou em sua cabeça, um sino fúnebre. Helena Arantes a recebeu na sala de estar. Ela não gritou. Sua calma era mais assustadora que qualquer explosão de fúria. "Pare de chorar", disse Helena quando Natália finalmente desabou em soluços. "Lágrimas não anulam mandados de prisão. Você quis confiar na sua irmã. Colheu o resultado. Agora, chega de autopiedade. É hora de começar a pensar." Ela esperou Natália se recompor. "O tribunal não é mais uma opção. Nós vamos perder. Precisamos atacar por outro ângulo. Seu marido executou essa fraude porque precisava de dinheiro. Muito dinheiro. E rápido. Não apenas para fugir. Ele deve a alguém. Uma dívida que está queimando seus calcanhares. Precisamos descobrir a quem ele deve e por quê. Precisamos encontrar o fio que vai desfazer esse nó." "Mas como?"
Perguntou Natália, sentindo-se impotente. Você não pode, respondeu Helena. Mas eu conheço um homem que pode. Ela abriu uma gaveta de sua escrivaninha, tirou um bloco de notas, arrancou uma folha e escreveu um nome e um número de telefone. O nome dele é Breno Rezende. Foi o melhor jornalista investigativo da cidade. Desenterrou alguns dos maiores escândalos locais. Alguns anos atrás, ele começou a investigar seu marido. Alexandre estava no início da carreira política e já se envolvia em esquemas de grilagem de terras. Breno quase o pegou, mas foi parado. Késia Sandoval e o papai promotor dela. Ele foi demitido, acusado de calúnia. Desde então, vive de bicos, escrevendo para folhetos de publicidade. Ele odeia seu marido com todas as forças. E adora dinheiro. Ligue para ele. Diga que fui eu que indiquei. Breno marcou o encontro em um bar velho subterrâneo na periferia. Era um homem na casa dos 50, com um casaco de tweed surrado e olhos cansados, mas incrivelmente inteligentes. Cheirava a tabaco e frustração. Ele ouviu a história de Natália em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele a encarou por um longo tempo. Eu conheço o começo dessa história. Sabia que Alexandre era um ladrão, mas não imaginava capaz disso. E a irmã? Que família! Você vai me ajudar? Natália perguntou, uma faísca de esperança se acendendo. Helena Arantes paga bem. Ele sorriu torto. E eu tenho a faculdade da minha filha para pagar. Então, sim, vou ajudar. Por onde começamos? Pelo dinheiro, respondeu Natália. Precisamos saber por que ele precisava de tanto, tão urgentemente. Os dias seguintes foram uma imersão total. Breno, usando seus antigos contatos, levantou cada aspecto da vida financeira de Alexandre. Eles passaram horas em seu minúsculo apartamento abarrotado de jornais velhos, o ar pesado de fumaça, analisando extratos bancários, históricos de crédito, registros de transações. O cenário era desolador. Alexandre vivia muito além de suas posses. Relógios de luxo, ternos caros, viagens, presentes para Késia. Quase tudo comprado a crédito. A dívida total com os bancos era colossal, mas ainda assim não explicava o risco e a pressa da fraude. Tem mais alguma coisa aqui, disse Breno, os olhos fixos em um extrato. Olhe, além dos pagamentos oficiais dos empréstimos, há transferências regulares de grandes somas para a mesma conta, todo mês, no mesmo dia. E a conta é anônima, registrada em nome de um laranja. Isso não é um empréstimo, é chantagem. Chantagem? Repetiu Natália. Quem poderia chantageá-lo? Alguém que sabe algo sobre ele. Algo que poderia destruir sua carreira mais rápido que as dívidas, respondeu Breno pensativo. Algo pior que roubo. Precisamos descobrir quem é o dono dessa conta. Mas era quase impossível. Eles bateram em um muro. Breno tentou rastrear a conta por seus canais, sem sucesso. Todas as pistas terminavam em becos sem saída. Natália estava desesperada, repassando os últimos meses em sua mente, buscando qualquer detalhe, qualquer coisa. E então ela se lembrou. Um detalhe mínimo, insignificante. O dia em que foi abandonada na estrada. Vitor, o motorista de Helena. Quando ele saiu do carro para abrir a porta para ela, sentiu o cheiro do cigarro dele. Forte, adocicado, muito específico. E ela viu o maço que ele tirou do bolso. Preto, com um brasão dourado. Ela nunca tinha visto cigarros como aqueles. Ela contou a Breno. Provavelmente é uma estupidez, disse ela. No nosso negócio não existe estupidez, respondeu ele. Qualquer detalhe pode ser a chave. Maço preto com um brasão dourado. Parece algo raro, de elite. Os 2 dias seguintes foram dedicados à vigilância. Eles se revezavam no carro de Breno, em frente à Assembleia Legislativa.
Era um trabalho tedioso e exaustivo. Alexandre chegava, saía, encontrava-se com políticos, nada suspeito. No terceiro dia, era o turno de Natália. A noite começava a cair. Ela estava sentada no carro, bebendo um café frio, quando viu Alexandre sair do prédio. Sozinho, visivelmente nervoso, olhando para os lados. 1 minuto depois, um homem discreto, de sobretudo cinza, aproximou-se. Conversaram rapidamente. Alexandre tirou um envelope grosso da pasta e entregou ao homem. Sem contar, o homem guardou o envelope no bolso e se afastou. É ele, o chantagista. Natália pegou o celular para tirar uma foto, mas estava escuro demais e ele se afastava rápido. Ela saltou do carro e o seguiu, mantendo distância. O homem de sobretudo virou uma esquina, entrando em uma viela silenciosa, e parou ao lado de um sedã escuro. Ele entrou no banco do passageiro. A porta do motorista se abriu e alguém saiu. Natália se escondeu atrás de uma árvore, o coração martelando na garganta. O motorista tirou um maço de cigarros do bolso e acendeu um. Sob a luz do poste, ela viu o maço. Preto, com um brasão dourado. Era Vítor, o motorista de Helena. Ele terminou o cigarro, jogou a bituca fora e passou outro envelope pela janela para o chantagista. O homem pegou, e o carro partiu imediatamente. Natália ficou paralisada, o chão sumindo sob seus pés. A imagem que se formou em sua mente era tão monstruosa que seu cérebro se recusava a aceitá-la. Helena, sua salvadora, sua protetora, a pessoa que lhe deu esperança. Helena não estava apenas ajudando. Ela era a diretora da peça. Puxava os cordões de ambos os lados. O chantagista que levou Alexandre ao desespero e o forçou a cometer o crime trabalhava para ela. O motorista que, acidentalmente, a encontrou na estrada e a resgatou era seu cúmplice. Não era ajuda, era um jogo. Um jogo grande e cruel, onde Alexandre era o alvo e ela, Natália, era apenas a arma. Um peão movido no tabuleiro para dar o xeque-mate no rei inimigo. Helena a usou para acertar suas próprias contas antigas com Alexandre. O ar frio da noite queimava seus pulmões, mas ela não sentia. Por dentro, estava entorpecida. A traição da irmã quebrou sua fé na família. A manipulação de Helena destruiu sua fé na salvação. Estava sozinha, completamente sozinha, cercada por inimigos e mestres de marionetes. Nada do que aconteceu foi um acidente. Sua humilhação, sua prisão, seu desespero, tudo parte do plano cruel de outra pessoa. Uma fúria pura e gelada preencheu o vazio em sua alma. Fúria de Alexandre, de Tatiana e agora de Helena. Ela não ligou para Breno. Pegou um táxi, o primeiro que pagou com seu próprio dinheiro, uns trocados que o jornalista lhe dera para despesas. Deu o endereço da casa de Helena. Precisava olhar nos olhos dela. Ela entrou na casa como um furacão, ignorando o olhar surpreso da governanta. Helena estava na sala de estar, com um livro. Levantou a cabeça e em seus olhos não havia surpresa. Era como se ela soubesse que Natália viria. Você sabe? Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, respondeu Natália com calma, parando no meio da sala, as mãos fechadas em punhos. Eu vi. Vi o Vítor. Vi ele entregando dinheiro ao homem que chantageava meu marido. Helena pousou o livro e tirou lentamente os óculos de leitura. E então? Perguntou ela, como se estivessem discutindo o tempo. Aquele tom indiferente foi a faísca que detonou a pólvora. E então? Gritou Natália. Você jogou comigo. Você armou tudo isso. A chantagem, meu resgate acidental. Você sabia que Alexandre faria uma loucura. Você o empurrou para isso. Você me usou para destruí-lo. Sim, respondeu Helena, com a mesma calma. Levantou-se,
foi até o bar e serviu-se de um copo d'água. Os fins justificam os meios. Alexandre era o alvo. Você era a arma. A mais eficiente que eu poderia encontrar. A esposa traída, humilhada, perfeita. Por quê? Sussurrou Natália, sentindo as forças se esvaírem. Por que fez isso com ele? E comigo? Helena bebeu um gole d'água. Seu olhar se perdeu por um instante. Muitos anos atrás, quando seu Alexandre era um assistente insignificante de um figurão, ele ajudou o chefe a resolver um problema com uma fábrica pequena, mas promissora. Minha fábrica. A primeira que construí do zero. Eles a levaram à falência, compraram por uma ninharia. Perdi tudo. Jurei que um dia destruiria todos eles. O chefe dele já apodreceu há muito tempo. E seu marido? Ele se esqueceu. Eu não. Tudo se encaixou. Era vingança. Longa, fria, meticulosamente planejada. E eu fui apenas a ferramenta conveniente? Perguntou Natália com amargura. Você foi a ferramenta perfeita, corrigiu Helena. E eu lhe dei uma chance. A chance de não apenas recuperar o que é seu, mas de se tornar mais forte. Eu a ensinei a lutar. Ou preferia ainda estar sentada naquela beira de estrada, chorando? Por mais monstruoso que soasse, ela tinha razão. Helena a transformou de vítima em guerreira, ainda que para seus próprios fins. E agora? A voz de Natália estava firme. As lágrimas e os gritos haviam acabado. Agora que eu sei de tudo, você vai me expulsar? Vai deixar que me prendam? Helena sorriu. Pelo contrário. Agora que você sabe de tudo, você se tornou ainda mais perigosa. Você está com raiva. Você está motivada. Agora você não lutará por um apartamento. Lutará por si mesma. E essa é a motivação mais poderosa que existe. Ela foi até sua escrivaninha, abriu uma gaveta e tirou uma pasta fina. Jogou-a sobre a mesa na frente de Natália. Seu marido e a amante dele têm um protetor poderoso. O pai de Késia, o promotor Sandoval. Enquanto ele estiver no cargo, você não tem chance. Ele protegerá a filha e o futuro genro. Todas as suas provas se despedaçarão contra a porta do gabinete dele. Natália abriu a pasta. Dentro, havia fotos e cópias de documentos. Nas fotos, o promotor Sandoval recebia envelopes de empresários conhecidos. Nos documentos, transferências bancárias para contas de suas empresas de fachada. Era um dossiê. Material suficiente para garantir várias sentenças de prisão perpétua. De onde você tirou isso? Eu tenho olhos e ouvidos em toda parte, cortou Helena. Esta é a sua chave para a liberdade. Vá até Sandoval. Agora. Mostre isso a ele e feche um acordo. Que acordo? Ele retira todas as acusações de fraude contra você. O caso criminal é encerrado por falta de provas. Em troca, você entrega esta pasta e desaparece. Sai da cidade para sempre. O apartamento, claro, terá que deixar para eles. É o preço da sua liberdade. Vá. Vitor a levará. Era uma saída. Feia, injusta, mas uma saída. Salvar sua vida e sua liberdade, sacrificando todo o resto. Uma hora depois, ela estava na sala de espera do gabinete do promotor da cidade. A secretária tentou barrá-la, mas Natália disse simplesmente: diga ao promotor que tem uma pasta para ele. Um presente de Helena Arantes. 30 segundos depois, a porta do gabinete se abriu. Sandoval era um homem corpulento, com um rosto pesado e autoritário. Ele a recebeu de pé. O que você quer? Rosnou. Em silêncio, Natália caminhou até a mesa dele e espalhou o conteúdo da pasta. As fotos, os documentos. Ele olhava para os papéis, e seu rosto corado foi se tornando cinza pálido. Desabou na cadeira. O que você quer?
Perguntou, a arrogância evaporada de sua voz. Quero que o processo criminal contra mim seja encerrado imediatamente, disse Natália, a voz clara como cristal. Todas as acusações retiradas, por falta de provas. O promotor ficou em silêncio, o olhar saltando dos papéis para o rosto dela. Certo, ele finalmente conseguiu dizer. Mas isso não é tudo, não é? O que mais a Arantes quer? A senhora Arantes não tem nada a ver com isso, respondeu Natália. Estas são as minhas condições. Sandoval ergueu as sobrancelhas, surpreso. Certo, suas condições. Natália fez uma pausa, organizando os pensamentos. Aquele era um momento. O acordo. Helena lhe oferecera um plano claro. Liberdade em troca de silêncio e do apartamento. Era lógico. Era seguro. Eu quero... Ela começou, e então parou. Ela olhou para o rosto assustado daquele homem antes todo-poderoso. Olhou para a pasta que lhe dava um poder imenso. Lembrou-se do rosto de Alexandre quando a deixou na estrada. A liberdade que Helena oferecia era uma gaiola em outro lugar. E Natália estava cansada de gaiolas. O rosto de Késia, usando o colar de sua mãe. O rosto de Tânia, encharcado de lágrimas falsas. E o rosto de Helena, frio, calculista. Todos queriam que ela desaparecesse. Para a prisão ou para outra cidade. Queriam vê-la quebrada. Naquele instante, algo dentro dela mudou de posição, de forma definitiva. Lentamente, de forma teatral, ela começou a recolher as fotos e os documentos, guardando-os de volta na pasta. Sandoval a observava, a confusão estampada no rosto. — O que está fazendo? Perguntou ele. Eu concordei. Natália fechou o fecho da pasta, o clique soando anormalmente alto no silêncio do gabinete. Segurou-a com firmeza. Seus olhos encontraram os dele, sem desviar. Não, disse ela. A voz era baixa, mas com a ressonância do aço. Não haverá negociação. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Espere! Gritou ele às suas costas. O que você vai fazer? Natália parou no umbral, mas não se virou. Vou pegar tudo de volta. Meu apartamento, meu emprego, meu nome. E você, seu futuro genro e sua filha vão me pagar por cada segundo. Ela saiu do gabinete, deixando para trás um promotor petrificado. Passou pela secretária, pelos seguranças e saiu para a rua. Ignorou o carro onde Vítor a esperava. Caminhou na direção oposta. Deixava para trás seu carrasco, sua irmã traidora, sua manipuladora. A partir daquele momento, ela jogava por si mesma. O vento da noite açoitava seu rosto, mas ela não sentia frio. Por dentro, tudo queimava. A decisão tomada no gabinete não fora um impulso. Nascera ao longo dos dias, enquanto seu mundo desmoronava. Primeiro, ela quis justiça. Depois, quis sobreviver. Agora, queria vingança. Entrou na primeira lanchonete que encontrou, sentou-se numa mesa perto da janela e pegou o celular. No bolso, o maço de dinheiro que Ricardo lhe dera para despesas. Pediu o café mais forte que tivessem e discou o número dele. Ricardo, sou eu. Precisamos nos encontrar. Agora. Ele chegou em 20 minutos, com seu paletó surrado de sempre e cheiro de tabaco. Sentou-se à sua frente, o olhar interrogativo. Então, o que a grande Helena Arantes disse sobre sua descoberta? Ela confirmou tudo, respondeu Natália, a voz controlada, e me ofereceu um acordo. Entregar o dossiê do Sandoval em troca da minha liberdade e de um exílio permanente da cidade. Ricardo assobiou. É uma reviravolta, mas é uma saída para você.
Injusto, claro, perder o apartamento, mas você estaria livre. Eu recusei, disse Natália. Ricardo engasgou com o café. Olhou para ela como se estivesse louca. Você o quê? Ficou maluca, Natália? Era sua única chance. Era a chance dela, corrigiu Natália. A chance de concluir a vingança dela e me descartar. Eu não jogo mais os jogos dos outros. Agora, o jogo é meu. E preciso da sua ajuda. Ela tirou a pasta da bolsa e a colocou sobre a mesa. Este é o meu trunfo. Mas não vou usá-lo para barganhar. Vou usá-lo para tomar tudo deles. Ricardo abriu a pasta com cautela. Seus olhos se arregalaram. Ele a fechou rapidamente, olhando ao redor. Você tem noção de que isso é uma bomba que pode explodir a cidade inteira? É exatamente o que eu pretendo fazer, respondeu Natália. Seu olhar era gélido e determinado. Ricardo a encarou e viu uma pessoa completamente diferente da mulher assustada que encontrara dias antes. Aquela mulher era perigosa. Qual é o plano? Perguntou ele, e havia respeito em sua voz. Eles acham que me encurralaram. Têm certeza de que ou eu vou para a cadeia ou fujo. E estão com pressa. Precisam finalizar a transferência do apartamento e sair do país antes que o esquema da construtora venha à tona. A fraqueza deles é a ganância e a pressa. É nisso que vamos apostar. O plano era audacioso, arriscado. Exigia uma execução perfeita. Primeiro, Ricardo, usando suas antigas habilidades de jornalista, preparou uma pequena nota. Ela saiu 2 dias depois, numa coluna discreta do jornal de negócios local, o Diário Metropolitano. O título era neutro. Investidores estrangeiros demonstram interesse em projetos de construção paralisados na região. O texto mencionava que um grupo de investimentos suíço, a Soulsberg Investimentos, estudava aplicar capital em imóveis comerciais e estava particularmente interessado no projeto do novo complexo comercial na periferia. O projeto deles. É pouco, disse Ricardo, mostrando-lhe o jornal. Podem nem ver. Precisamos de uma isca maior. Teremos, respondeu Natália. Agora, precisamos garantir que a notícia chegue até eles pessoalmente. E não como notícia, mas como uma oferta. Mas uma oferta precisava de dinheiro. Muito dinheiro, para que a isca parecesse real. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Ricardo ligou para Natália, a voz confusa. Natália, não entendo nada. Uma quantia enorme acabou de cair na minha conta. 5 milhões. Uma transferência anônima. Natália sorriu. Ela sabia quem era o anônimo. Helena. Ela havia recusado seu plano, mas a velha estrategista não perderia a chance de assistir ao final da peça que ela mesma iniciara. Helena fez sua aposta. Agora, eles tinham a vara e a isca. Ricardo ativou seu canal de fofocas mais confiável, a recepcionista falante do salão de beleza mais caro da cidade, frequentado por Késia. Em meio-dia, Késia já sabia, em absoluto sigilo, que os suíços estavam dispostos a comprar os direitos do projeto pelo dobro do preço para evitar escândalos com a prefeitura e acelerar o processo. E o mais importante, queriam negociar apenas com o signatário original por parte da empresa, a pessoa cuja assinatura estava nos documentos. Ou seja, Natália. Késia mordeu a isca. A ganância superou a cautela. A ideia de faturar uma bolada gigantesca antes de fugir era irresistível. À noite, o telefone de Natália tocou. Era Alexandre. Sua voz estava tensa. Ele tentava parecer calmo, mas a ansiedade era palpável. Natália, preciso falar de negócios com você. Sobre um certo projeto. Não quero falar com você, Alexandre, respondeu ela, interpretando seu papel de mulher exausta. Escute,
É do seu interesse, sibilou ele ao telefone. Estamos falando de muito dinheiro. Muito mesmo. Vamos nos encontrar. Há pessoas dispostas a pagar. Podemos resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas. Eles marcaram um encontro. No dia seguinte, às 7 da noite, na sala de conferências privada do Grand Hotel Metrópole. Queriam que tudo parecesse uma transação séria. Eles caíram, disse Ricardo quando Natália desligou. Agora, a preparação. Preciso de gente para se passar pelos representantes suíços. Tenho uns ex-colegas, atores de um teatro que faliu. Por um bom cachê, interpretam qualquer um. O dia se arrastou. Natália e Ricardo repassaram cada detalhe. A aparência dos investidores, o que diriam, onde o equipamento de gravação estaria escondido. Às 5 da tarde, 2 horas antes da reunião, o telefone de Natália tocou novamente. Alexandre. Ouça com atenção, disse ele, e não havia mais cordialidade forçada em sua voz. Apenas uma ordem fria e autoritária. Mudança de planos. O estômago de Natália gelou. O que aconteceu? Nada. Será mais seguro para todos. Sem hotel. O encontro será em outro lugar. Onde? Perguntou ela, já antecipando o pior. Você vai para a siderúrgica, disse Alexandre, cada sílaba uma pedra. No seu antigo escritório. 7 da noite. Venha sozinha. Traga todos os documentos, seu passaporte e a procuração em seu nome dos direitos sobre o projeto autenticada em cartório. Os investidores transferem o dinheiro para nós e nós te damos a sua parte, em espécie. Mas por que na siderúrgica? Sua voz falhou. O lugar fica deserto à noite. Exatamente por isso, respondeu ele, a voz gélida. Menos olhos curiosos. E não tente nenhuma gracinha. Venha sozinha. Estaremos esperando. Ele desligou. Natália ficou sentada, o telefone na mão, olhando para o nada. Eles mudaram tudo, disse ela, a voz oca. O encontro é na siderúrgica, no meu escritório. É uma armadilha. Ricardo entendeu na hora. Eles querem te apagar. Natália, não podemos ir. Temos que cancelar tudo. Natália ergueu lentamente os olhos para ele. Não havia medo neles. Apenas o vazio frio e ressonante que resta depois que tudo já queimou. Não, disse ela. Não vamos cancelar nada. Eu vou. Você enlouqueceu? Ricardo se levantou num salto. Eles vão te matar. É o que eles esperam, respondeu ela, calmamente. Esperam uma vítima assustada, chegando sozinha a um prédio escuro e vazio. É o que eles terão. Só vamos alterar um pouco o final da peça deles. Ela se levantou e foi até a janela. O plano que se formava em sua mente era insano, mas era o único que tinha. Ricardo, seus atores não serão mais necessários. Precisamos de um público de verdade. Ligue para o número que vou te dar. Diga que é um recado de Natália. Diga que hoje à noite, na siderúrgica, haverá a entrega de uma propina e confissões de uma fraude econômica de grande escala, e que o promotor da cidade está envolvido. Ela anotou o número de Helena num pedaço de papel. Ela vai entender o que fazer, Ricardo perguntou, cético. Ela não perderia um final desses. Natália sorriu sem humor. É o investimento dela. Agora, o mais importante. Preciso fazer uma ligação. Ela pegou outro celular, um modelo simples que Ricardo comprara para despistar. Encontrou um aplicativo de alteração de voz. Era um movimento desesperado, quase teatral, mas ela precisava tentar. Discou o número de Alexandre e ativou o programa, ajustando para um timbre semelhante à voz chorosa e histérica de sua irmã, Tânia. Alô? Atendeu Alexandre, irritado. Alexandre, sou eu! Ela gritou no telefone com a voz alterada, simulando pânico. Estou com problemas. A polícia. Estão fazendo perguntas sobre nossa conversa, sobre os documentos. O quê?
A voz de Alexandre transparecia nervosismo. Calma, que perguntas? Estão perguntando de onde tirei aqueles papéis, falando de algum esquema. Alexandre, você prometeu que seria tudo limpo. Prometeu pagar meus empréstimos. Você confirma? Não confirma? Se acalma, Tânia, sibilou ele. Sim, eu confirmo tudo. Quitei todas as suas dívidas. O apartamento é quase nosso. O dinheiro chega hoje. Fique calma e de boca fechada, entendeu? Nenhuma palavra. E a Késia? E o pai dela? Ele vai nos proteger? Continuou ela com soluços falsos. Nós vamos usar o papai dela, e depois ele se torna descartável. Alexandre cuspiu com raiva. Assim que cruzarmos a fronteira, eu calo a boca dele. Não se preocupe. Ele não poderá fazer nada. Agora, não me ligue mais. Ela encerrou a chamada e salvou a gravação. Era tudo o que precisava. A confissão completa. O suborno de Tânia, a fraude do apartamento, o esquema da construtora e até os planos contra o promotor. Às 7h menos 15, ela chegou à portaria da siderúrgica. Dispensou o táxi e entrou sozinha pelos portões escuros e silenciosos. O guarda, avisado por Alexandre, a deixou passar sem uma palavra. Ela caminhou pelo enorme terreno morto. A luz só estava acesa nas janelas de seu antigo prédio administrativo. Subiu as escadas até o 2º andar. A porta de seu escritório estava entreaberta. Ela a empurrou e entrou. Estavam os 3 lá. Alexandre, perto da janela, Késia, esparramada em sua cadeira de trabalho, e o promotor Sandoval, sentado numa cadeira de visitante. Seu corpo massivo parecia preencher todo o espaço, tornando o pequeno escritório claustrofóbico como uma jaula. Ora, vejam só, a nossa executiva, disse Késia, medindo Natália da cabeça aos pés. Veio sozinha? Boa menina. Trouxe os documentos? Natália, em silêncio, colocou a pasta com a procuração sobre a mesa. Alexandre a agarrou imediatamente, os olhos percorrendo o papel com avidez. Tudo certo, disse ele acenando para Késia. Cadê os investidores? Késia olhou para Natália com impaciência. Então, onde estão os seus suíços? Cadê o dinheiro? Natália percorreu os 3 com um olhar lento e calmo. O Alexandre ganancioso, a Késia predatória, o promotor pesado, seguro de sua impunidade. Eles estão aqui, disse ela em voz baixa. No mesmo instante, uma luz ofuscante explodiu do lado de fora. Enormes holofotes instalados nos telhados dos galpões acenderam, inundando a praça da fábrica com uma luz branca e impiedosa. Alexandre, Késia e Sandoval correram para a janela. Na praça, posicionados em cada saída do prédio, havia pessoas. Numa das saídas, Ricardo com um cinegrafista, a lente apontada diretamente para a janela deles. Na outra, 2 homens em trajes civis que exalavam autoridade federal. O que é isso? Guinchou Késia. Sandoval entendeu tudo no mesmo segundo. Seu rosto adquiriu uma cor cinzenta. É uma armadilha, rosnou ele. Alexandre, louco de raiva e pânico, virou-se e se atirou contra Natália. Eu vou te matar. Mas ela estava pronta. Deu um passo para o lado e ele passou direto, chocando-se contra um armário de arquivos. No mesmo momento, Natália pegou seu celular e apertou o play. O pequeno alto-falante encheu o silêncio do escritório com a gravação de sua conversa. A voz histérica e chorosa de Tânia e as respostas irritadas e arrogantes de Alexandre. Tudo estava ali. O suborno da irmã, a fraude do apartamento e, o mais importante, sua promessa de calar a boca do promotor assim que estivessem no exterior. O rosto de Sandoval se contorceu. Ele olhou para Alexandre com um ódio que parecia capaz de incinerá-lo.
Naquele momento, a porta do escritório se abriu e os agentes federais entraram. Parados. Polícia Federal, Divisão de Combate à Corrupção. Sandoval se endireitou, tentando recuperar sua postura de autoridade. Vocês sabem quem eu sou? Sou o promotor desta cidade. Nós sabemos, respondeu o agente mais velho, com calma. É exatamente por isso que estamos aqui. Cidadão Sandoval, o senhor está detido por suspeita de abuso de poder e obstrução de justiça. 2 outros agentes entraram e prenderam as algemas nos pulsos do promotor. Kézia gritou, um som de fúria pura. Virou-se e acertou o rosto de Alexandre com toda a força. Fracassado! Berrava ela, esmurrando-o. Você estragou tudo! Destruiu tudo! Eu te odeio! Os agentes a afastaram. Alexandre permaneceu parado, a cabeça entre as mãos, completamente destruído. Também o levaram. Ele estava quebrado, final e irrevogavelmente. Semanas depois. O som de uma furadeira era a melhor música que Natália ouvira nos últimos meses. O chaveiro terminava de instalar a terceira e mais segura fechadura em sua porta de entrada. As fechaduras antigas, arrombadas por Alexandre, jaziam sobre um jornal no corredor. Ela estava de pé, junto à janela da sala, olhando a cidade. O apartamento era seu, sem contestações. O processo criminal contra ela fora arquivado. Os depoimentos de Alexandre e Sandoval, que, na tentativa desesperada de reduzir suas penas, começaram a afundar um ao outro, e a Tânia junto, colocaram tudo em seu devido lugar. O telefone tocou. Era Miguel, seu chefe na siderúrgica. Natália, boa tarde. Ligando como prometi. A ordem de sua nomeação foi assinada. A partir de segunda-feira, você é a nova chefe do Departamento de Planejamento. Obrigada, Miguel. Não vou decepcionar. Disso eu não tenho dúvida, respondeu ele. Você basicamente salvou a empresa de um escândalo e de perdas enormes. É o mínimo que poderíamos fazer. Ela desligou. Chefe do departamento. O mesmo que a fraude de Alexandre quase destruíra. Agora, ela o reconstruiria. O chaveiro terminou o trabalho. Pronto, patroa. Serviço de primeira. Mais seguro que isso, impossível. Natália pegou um novo molho de chaves, pesadas, sólidas. Passou os dedos pelo metal frio. Tinha acabado. Ela atravessara o inferno, mas saíra outra pessoa. Perdera um marido, uma irmã, a fé nas pessoas, mas encontrara a si mesma. Ela estava em casa. E agora, era ela quem decidia quem podia entrar por sua porta.